Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live do projeto Q21. Eu sou Fernando Campagnolo e eu ensino empresários para que eles possam parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Porque esse é o caminho mais simples, esse é o caminho mais natural para você conseguir trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Aqui eu ensino como você faz para criar atalhos ou como você faz para você superar obstáculos que te impedem justamente disso, que te impede de trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. E o tema de hoje aqui é top, porque hoje nós vamos falar aqui, as 5 verdades sobre finanças que podem salvar sua empresa. Olha só que legal. Eu queria que você pensasse se alguma vez você já não ficou com aquela sensação de que, puxa, como é que entra um monte de dinheiro, mas no final do mês, cadê o dinheiro? Parece que não sobra nada. Ou ainda, aquela sensação de, puxa, mas vendo muito, estou vendendo, nunca vendi como tanto. Mas para onde que foi esse dinheiro? Se isso alguma vez aconteceu com você, é muito provável que você esteja ignorando aqui essas 5 verdades sobre finanças que a gente vai falar hoje, tá bem? E olha só, tudo que eu ensino, na verdade, tudo que eu ensino, seja lá no meu curso Empreendedor Líder, seja aqui no Q21, seja no Café com Consultoria, seja em qualquer outro vídeo que você vê, pequenininho, comprido aí no YouTube, no Instagram, lá no Facebook, tem um propósito. Tudo que eu ensino é para te levar a esse resultado de você conseguir parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa, para que você possa trabalhar menos e tenha mais lucro na tua empresa. E trabalhar menos não é ficar em casa dormindo. Trabalhar menos é você trabalhar aqui mais com o cérebro, mais pensante e menos braçal. Trabalhar naquilo que realmente, na orquestração do teu negócio, na organização, na gestão, definir os rumos, conduzir a sua empresa para onde que você quer, para onde você quer. Só que é o seguinte, tudo que eu falo, tudo que eu ensino tem a ver com isso, leva a esse propósito, tá? De você trabalhar menos e ter mais lucro. E o que eu ensino, ele se baseia em 6 passos. Um desses passos é planejamento, você conseguir planejar a tua empresa. Só que planejar inclui planejar finanças também, planejar dinheiro. Só que a grande verdade é que muitos empresários acabam ignorando controles básicos que a empresa precisa. Ignoram exatamente essas 5 verdades que eu vou abordar aqui hoje. Então é por isso, olhando para esse cenário, que eu resolvi hoje falar disso, trazer esse assunto aqui. Porque a verdade é que muitos empresários acham que controlar financeiro é contar dinheiro, é fechar o caixa ali e deu, isso é gestão financeira. E você me acreditando ou não, muitos empresários nem caixa fecham. Seguram o dinheiro ali na mão dele, as 7 chaves, o dinheiro está ali na mão, está no bolso muitas vezes, que é para ninguém roubar. Mas esquecem essas 5 verdades que eu vou trazer hoje aqui. E é justamente por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui, para te mostrar que essas pequenas coisas que a gente vai falar, lá no final elas vão fazer uma diferença enorme. Então, quero te dizer ainda que se você já tem uma gestão financeira avançada, está bem resolvido quanto a isso, talvez essa aula aqui não seja para você. Porque o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou abrir os teus olhos para essas 5 verdades sobre dinheiro, para essas 5 verdades que podem salvar a tua empresa. Então, se você acredita mesmo, se você acredita que precisa melhorar a saúde financeira da sua empresa, se você acredita que isso é importante, se você acredita que melhorar a saúde financeira ajuda você a conseguir trabalhar menos e ter mais lucro, fica comigo aqui até o final. Fica comigo aqui que nós vamos quebrar alguns paradigmas aqui. Mas quer ver uma coisa bem interessante? Para você ter uma empresa de sucesso, você não deve, sob hipótese alguma, colocar o dinheiro em primeiro lugar. Por quê? Porque dinheiro é consequência. O objetivo final de uma empresa não tem que ser dinheiro, e sim o propósito da empresa. Se você seguir o seu propósito com paixão, se você tiver uma proposta de valor atraente, uma proposta que encante aquele cliente, mas o cliente certo, se a tua entrega do teu produto, do teu serviço, ela for condizente com essa proposta de valor, você pode apostar. A tua empresa vai sim ter muito sucesso. E o dinheiro vem logo atrás desse sucesso.
Mas Campa, você está dizendo que dinheiro não é importante? Claro que dinheiro é importante, totalmente. O que eu estou dizendo é que dinheiro não deve ser o alvo. O empresário não deve trabalhar só por dinheiro. Me apresenta aí um empresário que só mira dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro com o negócio dele, e eu vou te apresentar um empresário fadado ao fracasso. Só que a verdade é o seguinte, ó, o dinheiro move. Experimenta você tocar uma empresa sem dinheiro para ver o que acontece. Não tem como, né, gente? É impossível. É impossível. Mesmo que seja uma ONG, é impossível sem dinheiro. E dinheiro, aliás, não é só dinheiro, não. É o dinheiro que sobra, o lucro mesmo. O lucro ele é vital para o crescimento sólido de uma empresa. O lucro ele é para uma empresa como se fosse a nota no boletim de um estudante. Porque o lucro ele mede o sucesso de uma empresa. E uma coisa é fato, tá? Se você não gerir com cautela o teu dinheiro, o dinheiro some. E a consequência disso é que a tua empresa pode sumir também. Saúde financeira é você ter liberdade. Liberdade de quê? Liberdade para a tua empresa crescer, liberdade para você investir naquilo que vale a pena, liberdade para você como dono aproveitar, para você dizer assim que vale a pena você ser empresário, que vale a pena todo aquele empenho que você deu, todo aquele investimento, todo aquele esforço que você fez pela sua empresa. Então, para mim, saúde financeira é sinônimo de liberdade. Liberdade para a empresa, liberdade para o dono. Dito isso, gente, eu queria te falar assim, ó, que no meu ponto de vista, existem dois tipos de empresários em relação a dinheiro, tá? Dois tipos de empresário. Qual é o primeiro tipo? O primeiro tipo é aquele empresário que vai levando, né? Ele vai simplesmente levando. Ele vai pagando contas, ele vai recebendo conta e pronto. Algumas vezes até ele tranca lá o cofre, tranca o dinheiro, fica ali às vezes no bolso dele para garantir, né? E ele fica de olho o tempo todo no dinheiro, ele não consegue confiar em ninguém, ele está ali com o olho grudado, ele não descuida um minuto daquilo que está acontecendo. Delegar financeiro para ele, nem pensar, alguém que pague as contas, alguém que cobre, não, de jeito nenhum. Delegar controle de caixa, não, ele está ali, entrou um centavo, ele pega, ele guarda, aquilo ali, Deus o livre, né? Dinheiro é sagradinho. Mas aí o estoque está lá todo solto, sem controle, sem gestão, qualquer um pega, qualquer um faz o que quer. Esse camarada, esse empresário que vai levando, a gestão financeira dele é um negócio assim totalmente amador. No dia a dia dele ele não consegue controlar nada, não controla as coisas, não controla o que entra, não controla o que sai, nada é medido na empresa dele, nada é planejado. E acaba que ele tem que ficar em cima do dinheiro, em cima das finanças o tempo todo. Deus me livre, né? Se eu não faço isso, vão me roubar. Então ele tem muito medo que roubem, né? Como ele não controla, tem medo que roubem. E aí sabe o que acontece? Surge uma conta, lá uma conta imprevista, ele toma susto. Chega lá novembro, que começa a primeira parcela do 10º, ele entra em desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que pagar isso aqui. Chega lá IPVA, IPTU, aquelas contas, ele toma susto com aquelas contas ali. Se tiver um imprevisto, então, meu Jesus, quebrou uma máquina lá, estragou alguma coisa, pifou, algum trabalhador lá, um colaborador entrou na justiça, que é bem possível de acontecer. Como, normalmente quem não controla não tem uma gestão de RH também eficiente. Meu Deus do céu, aquilo é o fim do mundo. Mas às vezes esse camarada que vai levando, às vezes até ele tem sorte. E muitas vezes a empresa dele rende bem, consegue entrar um fluxo de grana legal ali, entra, o movimento é bom. Só que sabe o que acontece? Roubam pra caramba o pobre miserável e ele nem percebe. E eu já vi isso inúmeras vezes em empresas, roubam assim descaradamente e o camarada ele nem se dá conta. Entra aquele troço de qualquer jeito, sai de qualquer jeito, ele não se dá conta. Então essa é a realidade desse camarada que vive aí levando, tocando o negócio dele, comprando e pagando de qualquer jeito. Esse é o primeiro tipo de empresário. E o segundo tipo de empresário qual é que é? O segundo é aquele que a gente pode chamar assim, aquele zeloso com as finanças, né? Esse zeloso ele tem controle de tudo. Cada centavo que entra, cada centavo que sai, ele tem um controle rigoroso, ele tem uma gestão financeira.
ele consegue medir o que está acontecendo, ele consegue comparar, opa, esse mês aqui em relação ao mês passado, como que foi, e há 2 meses atrás, e esse mesmo mês em relação ao mesmo mês do ano passado e dos anos anteriores, ele consegue medir exatamente, ele sabe avaliar, opa, isso aqui vale a pena eu pagar um juro aqui para não descapitalizar aqui, para não baixar o capital de giro, ele consegue fazer essas contas. Esse camarada, o zeloso, ele consegue planejar o financeiro dele, ele sabe dizer o mês que vem, quando é que vai sobrar, quanto vai ter de sobra, ele sabe que no final do ano ele vai ter que pagar 13º, ele sabe que vai ter que pagar férias, ele tem esse dinheiro, ele está precavido com isso aí, ele está já guardando sistematicamente para não tomar susto lá. Porque cada centavo que passa ali é devidamente registrado. Esse empresário zeloso em relação ao dinheiro, ele consegue delegar as pessoas para as pessoas fazerem o caixa. Ele consegue delegar as pessoas para que paguem as contas, para que cobrem, para que façam esses controles financeiros. Sabe por quê? Porque ele tem controle, ele tem gestão. Então ele consegue acompanhar tudo. Se por acaso alguém desviar lá R$1, R$2, R$100 que for, ele vai pegar imediatamente isso, porque ele tem controle, ele tem gestão, ele tem tudo na ponta do lápis. O zeloso, ele não leva susto com nada, ele tem tudo na mão, ele sabe o que vai acontecer. Tudo está ali devidamente organizado. E se der lá de repente um período ali, opa, esse mês deu uma situação, teve que fechar lá, enfim, não vendeu, aconteceu alguma desgraça, ele tem uma reserva para isso. Então ele não passa sufoco. E como é que ele consegue ter essa reserva? Quando eu falo isso, não me falta empresário que diz assim, Campa, mas eu quero ver fazer sobrar, é difícil. Vou te falar um negócio, para quem é organizado, para quem tem gestão, consegue. Eu já vi gente, se a gente for comparar, eu já vi empresários que faturam mixaria, tem despesa alta e sobra e o camarada investe. E eu já vi empresário que ganha muito dinheiro, tem uma estrutura enxuta e não sobra nada. Por quê? Porque é a gestão financeira. Então o zeloso com isso, ele consegue ter um crescimento sustentável. Essa aqui é a real. O crescimento dele é sustentável, porque eu vou te falar outro negócio. Fazer uma empresa crescer não é difícil. O difícil, sabe o que é? O difícil é você manter ela crescendo, você manter o crescimento. Aí é mais difícil. Então o zeloso, ele consegue isso. O zeloso, ele é precavido. E eu vou te falar um negócio agora aqui, Por mais paradoxal que pareça que eu vou te dizer, existem muitas empresas que faturam muito bem, ganham muito dinheiro, que as vendas só crescem, entra dinheiro num volume astronômico, vai tudo de vento em popa lá na empresa, mas mesmo assim vira e mexe, essa empresa está lá no vermelho, está lá no cheque especial, está ali correndo atrás de financiamento bancário. E o pobre do empresário está ali desesperado correndo atrás de dinheiro. E tudo isso aí tem uma causa, tudo isso aí tem uma razão muito simples. Mas é uma razão simples que faz toda a diferença. E essa razão é a forma como o empresário gere, como ele olha para o dinheiro dele. Então, se você realmente se preocupa com isso, se você quer verdadeiramente conseguir trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa, você precisa se preocupar com uma gestão profissional do financeiro da tua empresa. Você precisa olhar com carinho o teu dinheiro. E é por isso aqui, gente, e é por isso que hoje eu quero te mostrar aqui as 5 verdades sobre finanças que salvam uma empresa. Esse é o tema de hoje, nós vamos falar disso aqui hoje, tá bem? E qual é a grande real sobre isso que eu preciso te falar? A grande real é que você tem que dar atenção a isso. Você precisa dar atenção a essas 5 verdades. Porque essas 5 verdades, olha só, elas são extremamente simples, elas são extremamente básicas, só que mesmo elas sendo básicas, infelizmente tem muitos empresários que ignoram essas verdades. Culpa dele? Às vezes não é culpa dele. A verdade é que ninguém ensina isso para nós. Talvez lá a faculdade de administração ensine um pouco disso, né? Talvez. Mas a verdade é que não se ensina isso no dia a dia. Muitos empresários tocam uma empresa e não sabem e acabam ignorando essas verdades. Então, se você quer isso, se você quer mesmo trabalhar menos e ter mais lucro, você precisa dar atenção a essas verdades aqui. E algumas coisas que eu vou falar, de repente, você vai dizer assim, Campa, mas isso que você está falando é óbvio. Pois é.
Só que aí eu vou te falar, eu levo a sério uma outra premissa que eu ensino muito os meus alunos no Empreendedor Líder. E essa premissa é o seguinte, ó. O óbvio, muitas vezes, ele tem que ser dito também. Porque por mais que esteja óbvio, por mais que seja óbvio, às vezes a pessoa simplesmente ignora aquilo. A pessoa simplesmente não faz. Ela acha óbvio, mas não faz. Então o óbvio tem que ser dito. E essas verdades que eu vou falar aqui, elas são óbvias, simples, mas você tem que se preocupar com isso. Então vamos lá? Vamos começar a listar aqui. A primeira verdade sobre dinheiro, tá? A primeira verdade sobre finanças. Opa, peguei o pincel errado aqui, vamos pegar o azul para seguir a nossa sequência aqui. A primeira verdade que você tem que ter em mente é o seguinte: empresa é empresa e casa é casa. Como assim, Campa? Empresa é empresa e casa é casa? Exatamente isso, ó. O dono, né, o empresário, ele tem um documento que se chama CPF. E a empresa tem outro documento que se chama CNPJ. Mas alguns empresários eles têm esse documento aqui, ó. Opa, escrevi de novo. Tem esse documento aqui, ó, CPF NJ. Como assim, Campa? Tem um CPF NJ. O caixa dele é único, ele mistura tudo, ó. Caixa da empresa e de casa é uma coisa só. Muitas vezes o dinheiro da empresa está ali no bolso com ele. Ele guarda na carteira. Então o que ele faz? Ó? Ele paga a conta de casa com o dinheiro da empresa, ele mistura tudo lá. Tem que pagar a escola, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que abastecer o carro dele, pega dinheiro da empresa. Tem que ir no mercado, pega dinheiro da empresa. Tem um cartão lá corporativo, ele paga a conta pessoal, vai fazer uma viagem de férias, cartão da empresa. Às vezes tem que pagar uma conta da empresa, ali faltou dinheiro, ele dá um cheque dele, passa no cartão dele, é um rolo só, mistura tudo. Se mistura tudo, parte do seguinte pressuposto que não tem como ter gestão. Esquece, vai controlar o quê? Vai medir o quê? É impossível, é totalmente impossível. E por incrível que pareça, ó, por mais assim absurdo que seja, eu já vi casos assim gritantes de empresários com CPF NJ, que o camarada chega lá final de ano, né? Novembro, dezembro, ali, em vez dele pagar 13º dos funcionários, ele vai sair de férias, aí ele parcela aquilo ali, faz acordo com as pessoas, mistura tudo. Tem ainda aqueles empresários que eles acabam, muitas vezes, sacrificando a empresa em prol dos seus luxos pessoais. É o que a gente chama assim, ó, CPF rico e CNPJ pobre. O camarada ele vai sugando a empresa. Vai matando a empresa. E a verdade é, o teu CPF, se você não gerir, o teu CPF pode matar a tua empresa. Então tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, o que é uma das primeiras coisas assim, ó, como a gente vê muito CPF NJ, eu posso te dizer, se por acaso você tem isso na sua empresa, você precisa separar urgente. Separa as coisas, separa os controles. O que é empresa é na empresa, o que é de casa é em casa. Separa, essa é a primeira coisa. Eu vou te dar aqui 4 pequenas dicas assim para você começar a separar, né? A primeira dica que você tem que fazer é você entender o teu financeiro. Entender o que acontece. Ter registro de tudo, medir tudo, anotar tudo. Entender o que é lucro e o que não é lucro, o que é simples dinheiro. Você tem que entender isso, tem que medir, tem que anotar. Ah, mas como que eu anoto, Campa? Mas pega nem que seja uma folha de caderno, pega nem que seja uma planilha. Hoje é verdade que com a questão da obrigação de nota fiscal eletrônica, todo mundo tem um sistema na empresa. E eu duvido o sistema, por mais básico que seja, não tenha um controle financeiro lá. Tem sim. Chama lá o fornecedor, liga para o suporte, diz, ó, preciso implantar aqui controle de contas e despesas, implanta isso aqui para mim, que tem, deve ter ali. Então, usa no sistema, não sabe usar sistema, vai para uma planilha. Não sabe usar planilha, pega uma folha, um caderno ali, anota mês a mês tudo que entra, tudo que sai, começa a entender isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que você tem que limitar a tua retirada. Limita um prolabore, eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Mas limita um prolabore. Quanto de retirada você vai fazer? Quanto de retirada? E aprenda a viver com aquilo ali. Aprenda a viver. Esse seria o terceiro passo. O segundo, defina o teu prolabore. Terceiro passo, aprenda a viver com esse prolabore. E acima de tudo, priorize você também. Você não paga lá seus funcionários no dia 5, dia 10, que seja. Você não tem conta que você paga dia 5, dia 15, dia 20.
pague-se você também. Esse é o quarto passo. Aquele dia você paga. Ah, mas Campa, aquele dia não tem dinheiro suficiente para me pagar. Tudo bem, pague uma parte, a empresa fica te devendo a outra parte, durante o mês você vai lá e paga a outra parte. Mas você tem que ter um limite de gastos. Aí você consegue começar a gerir o financeiro de forma eficiente. Segunda verdade que é importante que você entenda aqui, ó. Segunda verdade é o seguinte, ó. Prolabore é uma coisa, divisão de lucro é outra. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Você tem que ter isso em mente muito bem claro. Eu já vou te adiantar aqui. O que eu vou falar agora pode ser que seja polêmico, tá? Aqui eu vou mexer nas estruturas, tá bem? Não fique bravo comigo. Eu gosto de dar a real, tá? O Campa tem esse negócio aqui, o Campa dá a real, o Campa diz o que tem que ser dito. Esse assunto é polêmico. E a verdade é o seguinte, ó. Tem empresário que pega o que sobra todos os meses e, opa, beleza, isso aqui é meu, põe no bolso e pronto. Às vezes ele nem sabe se aquilo é sobra mesmo ou não e ele pega para ele, pronto. E acontece o seguinte, um caso que eu vejo muito. Tem lá numa empresa 2 sócios, tá? 2 sócios. Vamos imaginar o seguinte cenário. Digamos que a empresa seja o quê? Vamos pegar uma assistência técnica de conserto de ar-condicionado, digamos assim. Um dos sócios é o cara que está ali, põe um jalequinho e vai lá consertar ar-condicionado. O outro sócio é o camarada que toca a empresa. É o camarada que está ali, que administra, que faz os planos, que paga a conta, que gere as pessoas, que contrata, que demite, que fecha negócio, que fecha acordo com fornecedores. Um é o técnico, outro é o administrador, é o gestor do negócio. Ou poderia ser um outro ramo, poderia ser lá um salão de beleza, por exemplo. Uma das sócias está ali cortando o cabelo, o sócio ou a sócia está lá administrando o negócio. Então veja bem, nós temos 2 perfis. Nós temos um sócio que é o técnico, né, o operacional, e temos um que é, lá em cima, o tático, um pouco de estratégico. E aí sabe o que acontece? Um dos grandes erros é que chega no final do mês eles tiram iguais. Por que igual? Não, porque eu tenho 50% e ele tem 50%. Então a gente tira igual. E essa aqui, gente, é a segunda verdade. A segunda verdade é que prolabore é uma coisa e lucro é outra. Então vamos tentar separar a coisa. Ó. Prolabore é o salário do dono. E o prolabore, ele tem uma grande verdade. Você quer mesmo ter uma empresa sólida? Você quer ter uma empresa forte? Você tem que aceitar essa verdade. Ó. Prolabore equivale a quanto o dono está valendo para a empresa. Quanto que ele vale. Por mais que de repente lá o técnico de ar-condicionado ele diga assim, ó, mas se não sou eu, não se faz conserto. O contador ali, o sócio contador que faz a contabilidade, se não sou eu, esse escritório não anda, é eu que faço. Legal. Mas para e pensa o seguinte, ó. Se você fosse contratar outro técnico para consertar os ar-condicionado, se você fosse contratar outro cabeleireiro para cortar os cabelos, se você fosse contratar outro contador para fazer contabilidade, quanto é que você pagaria? Quanto é que ele custaria para a empresa? Então essa que é a real. Prolabore é pelo que você vale, pelo que você rende para a empresa. Você pode até pensar aí, mas Campa, então qual é a vantagem de ser dono? Qual é a vantagem de ser dono se eu vou ter que tirar igual ao meu funcionário? A vantagem é o seguinte, ó, a vantagem é a divisão de lucro, que é outra coisa totalmente diferente. Ó. Veja bem, ó, enquanto o prolabore é o que você vale, é o salário pelo que você vale para a tua empresa, lucro é o que o seu investimento vale para a empresa. Lucro é exatamente isso, é o retorno do seu investimento, é quanto o seu investimento vale para a empresa. Quer ver um exemplo? Digamos que você tenha lá uma marcenaria, por exemplo, e você é o carpinteiro da tua marcenaria. Teu sócio administra e você é o carpinteiro, ou ao contrário, você administra e o teu sócio é o carpinteiro. Aí, de repente, você olha lá e, puxa, um bom carpinteiro, um carpinteiro profissional, ele custaria 5 mil. Sabe o que é mais negócio? É mais negócio pagar esses 5 mil para um bom carpinteiro e outro sócio vai tocar outro negócio, vai fazer outra coisa. Por quê? Porque se você for só o carpinteiro da marcenaria, se você for só o contador do teu escritório, for só o técnico da tua assistência técnica, só o mecânico da tua oficina, você deveria ganhar por aquilo ali, porque é o que você vale. Mas aí vem a grande diferença. A grande diferença é que lá no final do ano o lucro é outra coisa. Opa, o lucro é quanto? O lucro é quanto você tem de proporção, quanto você tem de cotas.
E quer que eu te dê a real ou não? A real que eu vou te dar é o seguinte, ó. O alvo do empresário não pode ser prolabore. O alvo do empresário tem que ser lucro. Veja bem, ó, eu sou investidor empresarial, eu tenho sociedade em algumas empresas. Só que eu não trabalho nessas empresas, eu não estou na rotina, eu não tenho prolabore, não seria justo. E eu já vi muitos casos, lá, dois sócios, um botou um dinheiro, o outro botou a mesma coisa, os dois um trabalha, outro não trabalha, e os dois tiram igual todo mês, está errado. Quem tem que tirar é lucro. Eu, nas empresas que eu tenho investimento, eu tiro lucro. Se dá lucro, eu tiro. Se dá prejuízo, eu pago. Então, essa é a real. Prolabore é para quem trabalha, é equivalente àquilo que vale. Então, quer que a tua empresa cresça, quer ganhar dinheiro com a tua empresa, e você tem todo o direito, tá? Você tem todo o direito de ganhar dinheiro, e você merece ganhar dinheiro, e você merece ganhar muito dinheiro na tua empresa. Mas o teu alvo é aqui, ó, até vou assinalar de vermelho. O teu alvo é o lucro. O teu alvo não é prolabore, o teu alvo é lucro. Quem pensa em prolabore, quem pensa em só tirar prolabore, o alvo é prolabore, esquece isso aqui, é cabeça de funcionário, não é cabeça de empresário. Então mira isso aqui, ó, mira lucro na tua empresa, tá? Final do ano, mira o lucro, tá? Mas de repente é o seguinte, Campa, então o sócio que é diretor tem que ganhar mais? Claro! Olha o quanto o cara faz, olha quanto o cara vale para o negócio. Olha quanto resultado financeiro ele traz, o outro só mantém, o diretor está tocando, o diretor está fazendo o negócio andar, está fazendo o negócio de desenvolver. Então, claro que tem que ganhar mais. Então, é essa que é a sacada, tá? Prolabore, guarda isso aí, ó. Prolabore é quanto você vale para a empresa, lucro é quanto o teu dinheiro que você colocou vale. E briga por isso aqui. Briga por isso aqui acontecer. Tá legal? Verdade de número 3. Verdade número 3 é o seguinte, ó. Caixa é poder, tá? Vocês concordam comigo que caixa é poder? Quem tem caixa tem poder. Só que caixa não é igual lucro, tá? Essa verdade você tem que aceitar. Caixa não é sinônimo de ter lucro na empresa. Por que isso? Porque a grande verdade é que quanto mais dinheiro você tem disponível, melhor para o teu negócio. Quanto mais forte for o teu caixa, melhor para o teu negócio. As grandes oportunidades, elas vêm para quem tem dinheiro na mão. Oportunidades de investimento, oportunidade de comprar com desconto, oportunidade de fechar negócios, oportunidade de, às vezes, arcar com um preço baixo para superar um negócio que vale a pena lá no futuro. Grandes oportunidades vêm para quem tem caixa. Só que ter dinheiro em caixa, ter dinheiro disponível, não é sinal de lucro. Quer ver por quê? Ó? Vou te dar um exemplo bem simples assim. Ó. Imagina que lá no final do mês sobrou 10 mil lá. Sobrou 10 mil. Você foi conferir o caixa, opa, tem 10 mil ali disponível. Ah, beleza! 10 mil disponível. Vou viajar esse mês, vou fazer uma viagem. Estava querendo viajar fazia tempo, não tinha dinheiro, agora sobrou 10 mil. Vou viajar. Vou comprar o sofá de casa lá, que estão pedindo, lá a família está pedindo o sofá, vou comprar um sofá novo, a TV, um home theater, vou reformar minha área de lazer, lá 10 mil, que beleza. Só que olha só, pode ser que o 10 mil seja lucro, pode ser que não. Imagina a seguinte situação, ó. Faz a conta comigo. Imagina que você, naquele mês, você comprou 45 mil em mercadorias para você revender, ou peças para você usar, de serviços, ali, enfim. Você comprou 45 mil. Só que esses 45 mil você não tirou um centavo do bolso, você vai pagar ali 30, 60 e 90 dias, tá? 3 parcelas de 15 pau, você vai pagar 3 parcelas de 15 pau. Só que esses 45 você transformou em 70. Você vendeu naquele mês, vendeu 70 mil, os 45 virou 70 mil. Só que desses 70 mil que você vendeu, 30 mil você recebeu à vistinha, o cliente deu entrada, alguns compraram à vista, 30 mil entrou em caixa. E os outros 40? Bom, os outros 40 você parcelou em 8 parcelas, tá? Então você vai receber 40 em 8 parcelas de 5 mil. Entrou 30, tinha 0, você pagou 20 mil de despesa, sobrou 10. Opa, e aí? É lucro os 10? Não é lucro. Sabe por que não é lucro? Porque mês que vem você vai ter os mesmos 20 de despesa, você vai ter mais os 15 mil de mercadoria que você tem que pagar, e você vai ter mais 5 mil que você, menos 5 mil, aliás, você vai ter os outros 5 mil que você vai receber daquelas 8 parcelas. Então veja bem, ó, vai faltar dinheiro. Então o que é preciso, tá?
É importante olhar dinheiro, é importante olhar caixa. Alguém falou aqui quando eu perguntei de saúde financeira, que é olhar o DFC e olhar o DRE. É importante as duas coisas, é importante olhar o financeiro, olhar o dinheiro, mas eu preciso olhar o meu DRE. O que é o DRE, Campa? DRE é o demonstrativo de resultado de exercício, é um relatório que ele vai te mostrar exatamente quanto de lucro você teve, desde que você alimente adequadamente aquele relatório. Mas se você tem sistema de gestão, é muito provável, sistema informatizado, né, é muito provável que o teu sistema tenha um relatório de DRE. É só você chamar o pessoal lá do suporte, o suporte me ajuda aqui, me ajuda a implantar isso, como é que eu lanço, como é que eu faço, aqui você vai ter esse relatório, tá? Mas é importante que você entenda que você tem que olhar o resultado e guarda isso pelo amor de Deus. Dinheiro em caixa não é sinal de lucro. Não é sinal de lucro. E eu vi nessa minha vida ajudando empresários, eu vi muito empresário quebrar por conta disso. O camarada acha que aquele dinheiro é lucro, vai lá, troca de carro, faz uma viagem, faz horrores, investe na empresa, contrata gente e ele quebra. Cuidado com isso, cuidado. Vamos para a quarta verdade aqui. Quarta verdade, curta e grossa, simples e direta. Quarta verdade sobre dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Ó, dinheiro não aceita desaforo. Guarda isso. Se você tratar mal o teu dinheiro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te tratar mal também. Mas, Campa, o que é tratar mal o dinheiro? Tratar mal o dinheiro é você gastar sem moderação, desmedidamente. Comprar o que você não precisa, né? Às vezes ser ingrato à empresa, sacar, tirar dinheiro lá para manter um luxo pessoal, para você ter um padrão de vida que não é equivalente ao que tua empresa está proporcionando. Muitas vezes, tratar mal o dinheiro, desaforar dinheiro é você comprar, como diz um amigo meu, é comprar o que você não quer para impressionar gente que você não gosta. Tá? Então isso também é tratar mal do dinheiro. Tratar mal o dinheiro é você não controlar nada, é você não medir nada, é você deixar o teu dinheiro solto. E pior, se você trabalha com estoque de mercadorias, guarda isso também. O estoque de mercadorias, muitas vezes, você que compra para revender, às vezes você tem lá no teu estoque muito mais dinheiro aplicado lá do que você tem no banco, do que você tem no caixa da empresa. E às vezes tem empresário que deixa o estoque solto, deixa totalmente largado, não controla nada. Tem lá mercadoria que vence, tem mercadoria que está ali, ele nem sabe que ele tem, ele vai lá e compra outra igual para repor, compra mais, o negócio fica ali encalhado, não vende, não controla custo, não tem o preço certo, então o dinheiro não aceita desaforo. Isso é desaforar o dinheiro. Quer ver outra coisa que é desaforar o dinheiro? É fazer economia boba. Tá? O que é economia boba? É querer poupar onde não precisa, poupar onde não deve. Vai botar um negócio lá, compra com má qualidade, depois estoura, tem que comprar de novo. Ou ainda, quer ver uma coisa que eu falo? Eu falo isso aqui, às vezes as pessoas me ofendem. Tá? Se ofendem, aliás, se ofendem quando eu vou falar, mas eu preciso falar. A verdade é que economia boba também eu vou pagar um funcionário por fora, eu não vou pôr ele em carteira. E sabe por que eu digo que isso é uma economia boba? Porque enquanto o cara tá ali, bonitinho, tá tudo bem. Mas de repente o dia que esse cara sai, aí esse cara vai lá e fala com o advogado, ele dá com a língua. Não, pera aí, o camarada me pagava 1.500 e mais 1.000 por fora. Não, a comissão que ele me pagava era totalmente por fora. Ele me dava uns agradinhos lá por fora. Sabe o que acontece? Isso vai ser incorporado ao salário. Aí esse camarada vai te cobrar na justiça, só que aí você vai ter que pagar isso numa tacada só. E pior, com cargo, com tributo, com tudo que tem direito numa tacada só, então é pior, economia boba. Paga direitinho, paga certinho. Quer ver outra coisa que é uma economia boba é só negar. Tem gente que compra lá com nota bonitinha e vende sem nota, torce para o cliente não pedir. Uma hora vem lá uma fiscalização, uma hora pego, e a fiscalização hoje está cada vez mais ligada, o troço é eletrônico, os caras te fiscalizam ali do computador, sem ir lá na tua empresa. Aplica uma multa gigantesca para o negócio, o camarada que faz caixa 2, e aí, economia boba, tá ali economizando, quando vê vem um talagaço só, um negócio numa tacada só, tem que desembolsar, economia boba. Outra coisa que é economia boba, o camarada ele abre uma filial, e aí de repente, mas se eu abrir uma filial, vai somar nos tributos, aqui eu vou pagar mais imposto, vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa empresa no nome do meu cunhado lá, para não ficar, para baratear o negócio,
vou colocar no nome de um funcionário, de um gerente, de repente quebra os pratos lá com o cara, mas a empresa é minha, não é tua, está no meu nome, e aí? Tá lagaço, numa tacada só, economia boba. Então para de economia boba. Eu não conheço, sinceramente, eu não conheço nenhum empresário forte. Eu não conheço alguém que construiu um império de verdade fazendo economia boba. Pode se criar um tempo, mas uma hora a casa cai. Um castelo de areia, ele tende a cair. Então para de economia boba. Para de desaforar o dinheiro. Economia boba também é querer ficar espremendo o fornecedor, querer sugar o cara vai quebrar azar, depois eu cato o outro. Não, o negócio é parceria ganha-ganha. Economia boba também é ficar investindo por vaidade. Eu vou abrir uma filial para mostrar que eu sou poderoso, vou contratar um monte de gente, vou reformar aqui, vou colocar um monte de imóveis bonitos, vou fazer isso. Não precisa, às vezes até não precisa. Economia boba também é não fazer conta direito, não analisar os riscos. Vou investir num negócio, mas eu não paro para calcular e se der errado. Ficar contando com a sorte. Gente, por que eu sei tudo isso, tá? Porque eu sou bonzão? Porque eu sei tudo? Não. Porque eu vivi tudo isso no passado, eu fiz todas essas bobagens no passado, tudo isso que eu falei eu fiz. E aí, o que adianta? Aí a gente vai lá, gasta, e mês que vem corre atrás. Eu contei muito com a sorte, eu cansei de contar com a sorte no passado. Vou comprar isso aqui, vou trocar de carro mês que vem, aí no outro vai melhorar. E aí não melhora, e aí eu me lasquei. Então isso é desaforar o dinheiro. Desaforar o dinheiro é você ficar contando com o ovo antes da galinha botar. Desaforar o dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Então, para que o dinheiro não aceite desaforo, o que tem que fazer? Tem que planejar o financeiro, planejar quanto você vai precisar no mês que vem, quanto que você vai precisar, se precisar repor uma máquina. Pô, comprei uma máquina, a máquina é cara, paguei 100 pau aquela máquina. E se esse negócio acabar a garantia e pifar e eu tiver que gastar 30, faz uma reserva para isso, faz uma programação. E se precisar trocar isso, quanto tempo vai durar? Vai durar 3, 4, 5 anos? Tá, mas quando acabar isso eu vou ter que comprar outra. Então, calcula isso, reserva isso, separa dinheiro para isso. Faz uma reserva também. Eu sei que não é do dia para a noite, eu sei que não é assim, fazer isso aqui, isso acontecer, mas se você começar a organizar as suas finanças devagarinho, você consegue. É que nem aquela história, para pensar assim, quantas pessoas você conhece que ganham menos que você e parece que tem um padrão de vida melhor. Você não conhece ninguém assim? Eu conheci muita gente assim. Eu, na minha época de miséria, eu tive uma época desgraçada de miséria na minha vida, que eu ganhava bem, mas não sobrava. E aí tinha um casal de amigo meu lá que os caras eram funcionário de baixo calão, os dois de empresa, compraram um apartamento, compraram um carro, eu pagava aluguel, quando muito tinha um carrinho meia boca lá. Mas por quê? Porque eu não sabia lidar com o dinheiro, eles sabiam. Então se você quer isso, faz uma reserva. Faz uma reserva, se você precisar ficar 1, 2 meses sem vendas. O que acontece hoje na tua empresa se você ficar 1 mês sem vender? Salva a tua empresa, e se ficar 2, se ficar 3? Então te organiza para isso, faz uma reserva para isso. Faz uma reserva também para aquelas despesas de final de ano, isso se chama provisionar. Você sabe que vai vir, você sabe que final do ano tem 13º, você sabe que tem férias, sabe que tem IPTU, sabe que tem IPVA de carro. Faz uma reserva para não ter que ir lá correr em banco desesperadamente, para sacrificar alguma conta por causa daquilo. Começa a se antecipar e dá. Quando você tem gestão, quando você tem uma previsão das coisas, você consegue se organizar. Quando você leva a nível profissional tudo isso aqui, você consegue fazer isso de uma forma muito simples. Vamos para a última? Vamos para a última aqui, ó. A última aqui é uma grande sacada, que eu confesso para vocês, eu demorei pra caramba para aprender isso. Mas quando eu aprendi, eu vou te dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Então a última é o seguinte, ó. A última verdade. Primeiro a empresa, depois você. Opa, olha só. Primeiro empresa, depois você. Eu tive um amigo meu uma vez, estava me lembrando agora, um casal de amigo meu, inclusive, eles são do outro estado. E eles estavam abrindo uma empresa, uns 3 anos atrás, e eles me convidaram para investir na empresa deles. E até a gente chegou ali, num certo acordo ali, mas acabou não fechando, tá? Graças a Deus. E olha só, e eles começaram o negócio, eles não eram bem de vida, eles estavam bem lascados, inclusive, deviam, estavam com dívida, Serasa, SPC, aquelas coisas todas. Só que aí é o seguinte,
Primeiro mês foi meia boca, segundo mês eles acertaram na veia, eles tinham um produto legal, era um treinamento presencial lá, e eles acertaram na veia e venderam bem. Aquele mês lá eles venderam, acho que uns cento e poucos mil reais, para uma empresa que está começando, sem caixa. No sufoco, no desespero, investiram um pouquinho ali, né? Concorda comigo que 100 mil é um bom dinheiro, não é verdade? Só que é o seguinte, daí os bonitos lá, em vez de ir lá e, vamos pagar as contas, vamos limpar o nome para a gente poder operar com o banco, fazer as coisas decentemente. Não, sabe o que eles fizeram? Compraram um carro. Mas um carro top, eles tinham um carrinho, era um carrinho pequenininho, popular, mas era um carrinho bom, levava eles para tudo que é lugar. Não, compraram um carro top, com quase todo o dinheiro. E ainda uma parte financiaram. Então olha aí, ó. Isso é o caso do cara que ele abre a empresa e já quer ter um vidão com a empresa. Primeiro lucrinho que dá, ele quer tirar o atrasado. Ele ia no mercado, às vezes, e não podia comprar aquelas coisas boas, aquelas coisas gostosas, né, que dá vontade, porque o dinheiro é curto. Deu um lucrinho, vai lá e tira o atrasado, põe o pé na jaca. Especialmente aquele camarada que abriu a empresa porque estava desempregado há algum tempo e decidiu abrir uma empresa. Primeiro lucro que dá, ele quer tirar todo atrasado. Não é isso. Ou então, ele contrata, às vezes contrata uma pessoa que quer pagar pouco para aquela pessoa para ele ganhar mais e fica ali sugando a empresa, né? Não funciona assim. Então, a empresa, o que tem que ser? Eu tenho que olhar como se ela fosse uma semente, tá? Eu tenho que olhar a empresa é uma sementinha que eu tô ali, eu plantei aquela sementinha, eu preciso adubar ela, eu preciso regrar ela. Se eu quero ter uma empresa forte, primeiro fortalece ela. Claro, você tem que tirar dinheiro, tem que viver da tua empresa, eu entendo isso. Tem que viver, tira, mas não queira luxo já de cara, não queira assim ter um padrão de vida que você não pode ter. Primeiro, fortaleça a empresa. Se quer uma empresa sólida, uma empresa com caixa forte, uma empresa com lucro de verdade, lucro que vale a pena. Você quer mesmo parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa? Você quer mesmo trabalhar menos e ter mais lucro? Você precisa aprender a planejar. Só que assim, ó, planejar o quê? Planejar o que você quer, planejar onde que você vai chegar. Só que para planejar onde você vai chegar, você tem que planejar o teu dinheiro. Você tem que fortalecer primeiro a empresa. Primeiro a empresa. Lá no Empreendedor Líder eu bato muito nessa tecla, tem módulo só sobre planejamento financeiro lá. Por quê? Porque você precisa separar as coisas desde o começo, separa o que é da empresa, separa o que é de casa, entenda que Prolabore é uma coisa, divisão de lucro é outra, entenda que caixa não é sinônimo de lucro. E você precisa parar de ficar esperando as coisas acontecer, tem que fazer a sua parte, as coisas não vão milagrosamente acontecer, não vão, você tem que planejar. Planejar onde a tua empresa vai chegar. Mas para isso tem que planejar as contas, planejar o quanto você vai precisar de dinheiro, fortalecer primeiro a empresa. Veja bem, ó, se você só sangrar a empresa, guarda essa palavra aqui, se você só ficar sangrando o dinheiro da empresa, você vai estar matando a tua galinha dos ovos de ouro. Tá? Então, primeiro deixa ela bem forte, cuida dela com carinho, cuida do dinheirinho dela que eu aposto contigo. Ela vai cuidar bem de você também, tá bom? Vai cuidar muito bem de você se você cuidar dela e se você fortalecer ela primeiro, tá legal? Guarda isso aqui. Eu queria deixar uma sacadinha aqui, uma sacada bem simplesinha aqui para você começar a melhorar a tua gestão financeira aqui. Sacadinha simples aí para você melhorar a gestão financeira da tua empresa. A sacada é o seguinte, ó. Se você ainda não faz isso que eu vou te falar, comece a fazer. E o que eu vou te falar agora? Comece a anotar tudo, absolutamente tudo que entra e sai. Cada centavo anote, entenda onde vai o teu dinheiro e da onde vem o teu dinheiro, inclusive você. Eu sei que é uma sacada bem básica, bem simples, mas muitas pessoas não fazem. Comece a anotar tudo. Entrou, saiu, anota e de preferência agrupe essas contas. Depois você começa a comparar com outros meses, depois você começa a analisar, aqui eu estou gastando muito, aqui eu tenho que cortar, aqui está entrando pouco, tem que fazer um movimento para isso acontecer mais. Então, o primeiro passo é isso, é você anotar cada centavo que entra e cada centavo que sai da tua empresa.
E a segunda parte dessa sacada? A segunda parte é você começar a projetar o que vai acontecer nos próximos meses. Ah, olha só, eu estou no mês de junho e tem isso aqui de conta, mas mês que vem vai ter isso, isso e isso. Ah, nesse mês as vendas estão assim, mas mês que vem eu vou me esforçar, vou atrás disso. Aí de repente vai chegar lá novembro, opa, novembro tem a primeira parcela do 10º, dezembro tem as férias do fulano, outubro já tem as férias de não sei o que. Já comece a planejar para que você, aliás, já comece a projetar para que você consiga planejar e não tomar susto. É isso aí. Gente, o que a gente viu hoje aqui para a gente resumir a nossa conversa, tá? Para a gente resumir aqui a nossa conversa de hoje. Como é que seria para você se você tivesse o poder de ter um caixa forte na tua empresa? E você saber realmente como gerir esse dinheiro, de você prever, e você prever o que vai acontecer na tua empresa. Seria bom isso ou não seria bom? Se você acha que seria bom, acredite nessas verdades. Todas essas verdades. Acredito nelas porque elas funcionam muito bem para mim. Elas funcionam para muitos dos meus alunos do Empreendedor Líder que também acreditam nisso. E funcionam para muita gente. Só que só acreditar não funciona. Você tem que seguir isso aqui também. Porque se você seguir, isso aqui te ajuda a você parar de apagar incêndio, te ajuda a você organizar os seus processos e ajuda você a ter uma empresa lucrativa. Ajuda você a trabalhar menos e ter mais lucro na tua empresa, que é o que eu ensino lá no Empreendedor Líder. Então, siga essas 5 verdades. Quais são as 5 verdades? Até eu vou ler para recapitular. Ó. Empresa é empresa, casa é casa, prolabore é uma coisa, divisão de lucro é outra, caixa é poder, mas não é igual a lucro, dinheiro não aceita desaforo, primeiro a empresa, depois você. Essas 5 verdades. Agradeço por ter ficado com a gente, espero ter ajudado de alguma forma, espero que você siga essas 5 verdades, não só acredite, como também siga, leve na prática e depois me conte aí como é que foi. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.